Como sair de um estado negativo, de tristeza, de tédio, para um estado positivo, alegre, se sentindo bem, se sentindo um vencedor? Como manipular suas emoções? Como se tornar um mestre das emoções? Uma pessoa que não é influenciada pelo ambiente, pelas pessoas ao seu redor, mas uma pessoa que sabe gerenciar suas próprias emoções e decide e fala assim: ó, eu quero me sentir assim, e pronto, se sente dessa forma. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, se esse título te chamou atenção, fica comigo até o final desse vídeo. A gente vai falar exatamente sobre isso. Meu nome é Wellington Carlos, eu estou aqui para te ajudar a crescer, te ajudar a evoluir. Então, se você está com o objetivo de crescer, de evoluir mentalmente, financeiramente, espiritualmente, fica comigo, a gente vai falar sobre isso. Já curte, manda o dedão aí no like, compartilha, manda aí para 3 pessoas aí, aqueles 3 amigos, 3 amigas que fazem muito sentido para você, que estão buscando crescer, estão buscando evoluir. Então vamos lá. Se a gente vai falar de emoções, a gente tem que começar falando do mestre das emoções, aquele que governou sobre as suas emoções de forma sobrenatural, aquele onde todo o ambiente cooperava para influenciar ele de forma negativa, mas ele mantinha a postura, o posicionamento, a governança. Essa pessoa foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando esteve na terra, e ele governou suas emoções de forma surreal. Pessoas traíam a confiança dele, pessoas queriam matar ele. Em ambientes totalmente desfavoráveis, ele escolhia as emoções que ele iria emitir. Ele era um excepcional gerenciador de emoções. Ele tinha uma inteligência emocional sobrenatural. Em um ambiente totalmente desfavorável, quando as pessoas questionavam ele, o que a gente vai fazer com essa mulher? A gente deve apedrejar ela em um ambiente no qual ele poderia se irar, ficar com raiva ali naquele momento? Não. Naquele momento ele se questiona, ele para, ele pensa, ele analisa e ele fala de forma muito inteligente. Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Naquele momento ele desarmou todas aquelas pessoas. Em um momento ele chega no templo e as pessoas estão ali de forma desrespeitosa no templo. Ele se ira e espanta todas aquelas pessoas que estavam ali fazendo coisas erradas ali no templo. Uai, Wellington, mas aqui a gente está falando sobre governar as emoções, você está falando de uma pessoa, né, de Jesus, que veio aqui em corpo presente, que se irou, mas como assim? Gerenciar as emoções, a pessoa não pode irar. Como assim? Quem disse que não? Para a gente saber gerenciar nossas emoções, a gente tem que entender sobre uma coisa. Todas as emoções, elas são verdadeiras. A gente tem que entender se a gente está tendo a emoção certa, no momento certo e na intensidade certa. Imagina comigo, imagina que uma pessoa leva um golpe. Vem um vigarista, uma pessoa, trapaceia ali e faz a pessoa, dá um golpe na outra pessoa, faz a pessoa perder muito dinheiro. Essa pessoa fica com raiva. Essa pessoa fica com raiva. É uma emoção verdadeira? Uma emoção correta? Ela fica com raiva? Sim, é uma emoção correta. Está no momento correto? Ela acabou de tomar o golpe. Está no momento certo? Tá, está no momento certo. Mas vamos supor que essa pessoa vai lá e mata a outra pessoa. Foi na intensidade correta? Não, não foi na intensidade correta. A gente tem que analisar os 3 pontos. Imagina que uma pessoa perde um ente querido, uma pessoa muito especial. Aí essa pessoa fica de luto 3 anos. A emoção é a emoção verdadeira? Ela perdeu um ente querido, ela está se sentindo triste. Sim, a emoção é verdadeira. A emoção está na intensidade certa? Ela está se sentindo triste. Sim, está na intensidade certa. Mas está no momento certo? Durante 3 anos a pessoa continua triste todos os dias da vida dela? Não. Talvez seja um momento dessa pessoa repensar sobre isso. Talvez seja um momento dela virar a página e falar: tá, eu amava muito aquela pessoa, mas agora está na hora de eu seguir a minha vida adiante. Ou seja, a gente tem sempre que estar analisando esses 3 cenários: a emoção certa, no momento certo e na intensidade certa. Sabendo disso, voltando a falar do maior de todos, Jesus Cristo.
Jesus Cristo, ele tinha uma frequência fora da curva. Se a gente quer ser bons gerentes das nossas próprias emoções, a gente tem que elevar a nossa frequência. De que forma que a gente faz isso? Elevando o nosso nível de consciência. À medida que a gente pega consciência do grau de gerenciamento emocional que a gente tem, uma vez que a gente tem consciência, que a gente tem poder de manipular nossas emoções, a gente começa a elevar a nossa frequência. E um ambiente que muitas das vezes poderia influenciar de forma muito forte as nossas emoções, ele passa a não ter tanta influência assim. E é exatamente sobre isso, sobre elevar a frequência que a gente vai falar agora. Para a gente elevar a nossa frequência, a gente tem que entender 3 pontos. A gente tem que entender que existem 3 coisas que influenciam as nossas emoções, os nossos sentimentos. Primeira coisa, a maneira como a gente se comporta. A maneira como a gente se comporta comunica diretamente com o nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele gera pensamentos, e os pensamentos geram emoções e sentimentos. Ou seja, se o nosso corpo, se ele se comunica com o nosso cérebro, e o nosso cérebro, ele emite pensamentos, e os pensamentos nos geram emoções, então se eu comunicar alegria, se eu comunicar felicidade, o meu corpo ele vai emitir esses sinais para o meu cérebro, e o meu cérebro vai começar a emitir pensamentos. E esses pensamentos vão me gerar emoções positivas. Então esse é o primeiro ponto. O nosso corpo ele comunica. Então a primeira forma da gente influenciar nas nossas emoções é a maneira como a gente se comporta com o nosso corpo. Ou seja, quer sentir bem, quer sentir feliz? Comunique felicidade. Pensa comigo, como que uma pessoa triste, como que ela fica? Geralmente, cabisbaixa, o olhar voltado para o chão. Geralmente, os ombros caídos. Geralmente, ela começa a lacrimejar dependendo do grau de tristeza. Ou seja, ela não sorri. Uma pessoa alegre, ela sorri, peito aberto, olhar para o horizonte. Ou seja, se comunique. A maneira como você se porta vai influenciar nos seus pensamentos, influenciando diretamente nas suas emoções e sentimentos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o pensamento. Exatamente, o pensamento. Haja de maneira intencional em seus próprios pensamentos. Comece a injetar de forma intencional pensamentos positivos. Comece a verbalizar. Eu sou uma pessoa positiva, eu sou uma pessoa otimista, eu sou uma pessoa alegre, entusiasmada, uma pessoa feliz. Uma vez que você fala isso, você começa a influenciar os seus pensamentos de forma intencional. Comece a injetar pensamentos de forma intencional no seu subconsciente. Comece a mentalizar que você é uma pessoa alegre, feliz, realizada, uma pessoa grata. Terceiro ponto, o ambiente. O ambiente influencia diretamente em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas emoções. Imagina comigo, você está em um funeral, todas as pessoas ali ao seu redor estão chorando, estão tristes. De que maneira você começa a se sentir? Mesmo que talvez você nem conheça a pessoa que está morta ali naquele caixão. Você nem conhece, mas só de você estar naquele ambiente, de que maneira que você começa a se sentir? Você começa a se sentir triste, abatido, desanimado. Você começa a refletir sobre tudo que está acontecendo ali e você passa a ter emoções que correspondem àquele ambiente. Agora imagina que você está numa festa, música alta, todo mundo alegre, feliz, sorrindo, todo mundo conversando, todo mundo, muitas pessoas dançando. De que maneira você começa a se sentir? Você começa a se sentir bem, você começa a se sentir alegre, você começa a se sentir feliz. Ou seja, o ambiente influencia de maneira direta em nossas emoções. Sabendo disso, escolha os ambientes certos. Se você está numa emoção negativa, triste, primeira coisa, reconheça essa emoção. Essa emoção é uma emoção certa, na intensidade certa e no momento certo? Se sim, determine um tempo para você sentir essa emoção. Vamos supor que você está sentindo triste. Tá, eu vou me sentir triste durante 10 minutos. Passou os 10 minutos, você vai falar assim, tá bom, mas agora de que maneira eu quero me sentir? Quero me sentir alegre, eu quero me sentir feliz. Então, primeira coisa, mude o ambiente. Saia do ambiente que você está. Se possível, ligue para um amigo. Fala assim, cara, não tô me sentindo muito bem, eu tô querendo ir em tal lugar, vamos lá, vamos conversar, vamos bater um papo. Primeira coisa é isso.
Segunda coisa, já muda a sua linguagem corporal. Estufa o peito, comece a olhar para frente, para o horizonte, comece a verbalizar que você é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Já começa, e a terceira coisa, já começa a introjetar pensamentos positivos na sua mente. Eu tenho certeza que você seguir esses passos, você vai manipular suas emoções. Você vai deixar de sentir emoções tristes e vai passar a sentir emoções felizes. E como bônus, eu vou falar aqui sobre uma técnica poderosíssima que eu aprendi nesse livro aqui, ó, O Mestre das Emoções, do grande Augusto Cury. A técnica, ela consiste em DCD, duvidar, criticar e determinar. Diante de uma emoção negativa, você duvida dessa emoção. Por que eu estou sentindo essa emoção? É a emoção certa, na hora certa, na intensidade certa? Depois, se for o caso, você critica essa emoção. Tá, mas eu não estou querendo sentir essa emoção. Não é emoção verdadeira. Não é emoção que eu devo ficar sentindo por muito tempo. Depois você determina, eu quero me sentir bem. Apesar de eu ter passado por isso, agora eu decido me sentir bem. Eu decido me sentir feliz. Eu decido me sentir alegre. Eu sou uma pessoa alegre. Eu sou uma pessoa feliz. E eu quero me sentir bem. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, manda para aquelas pessoas que fazem sentido para você, que você quer ver elas alegres, que você quer ver elas felizes. E não se esqueça de me acompanhar nas minhas redes sociais, @WellingtonCarlos, @Wellington_Carlos.1. Lá eu dou dicas de como gerenciar suas emoções, de como ter uma mentalidade forte. E é isso aí, tamo junto, vamos para cima!